aluna do curso de Física. Então, de acordo com essa inserção, né, do ensino de astronomia no ensino médio, pela Base Nacional Comum, o tópico que eu vou abordar é a compreensão, né, do modelo padrão do Big Bang. E daí, para essa compreensão, eu vou trazer alguns outros tópicos, que são a radiação cosmológica de fundo, a lei de Hubble e o paradoxo de Olbers. Por fim, eu também vou trazer um modelo alternativo, que é contrário ao modelo do Big Bang, que é o do estado estacionário. De início, então, eu trouxe um vídeo que é a abertura de uma série que eu acredito que a maioria aqui conheça ou já tenha ouvido falar, que é a série The Big Bang Theory, que fala um pouco dessa questão de um universo gerado a partir de um Big Bang. Bem, então, nessa abertura eles começam mencionando que nos primórdios, né, o universo era muito denso, muito quente, então ele foi se expandindo, se desenvolvendo, menciona de uma forma sucinta, né, toda a evolução da Terra e do ser humano, as transformações pelas quais eles passaram, até que se chega nos dias atuais. E por fim, se fala então que tudo começou com o Big Bang. Mas o que é esse Big Bang, né? Esse termo, Big Bang ou grande explosão, traz para as pessoas muitas vezes uma ideia errada do que essa teoria de fato propõe. Não houve uma explosão no sentido usual da palavra. Uma explosão é uma liberação de energia através de um processo súbito. Então, como o processo que teria dado origem ao universo seria uma liberação de uma quantia anormalmente grande de energia através de um processo súbito, esse gerou espaço-tempo, e a partir das observações astronômicas de que o universo está em expansão, logo a gente pensa que essa expansão começou em algum momento, né? Então, logo se conclui que nesse momento, todo o universo, todo o espaço, a matéria, estava concentrado num volume inicial. Mas isso é errado, porque não existe nada que nos leve a pensar que o universo já tinha um determinado volume e um comportamento estático. Então, ele começou a se expandir. Bem, então, todo o espaço, todo o universo, no início, estava concentrado em um único ponto. Esse ponto, ele teria o raio nulo, consequentemente, o volume dele seria nulo também. E isso faria com que a densidade dele tendesse ao infinito. Seria, então, uma singularidade do espaço-tempo. Essa singularidade ela não existia dentro do universo, ela era o universo. E o problema é que quando algum dos parâmetros físicos tende ao infinito, as leis usuais da física não se aplicam. Assim, não é possível ainda se determinar quais eram as propriedades dessa singularidade, né, que gerou o universo. Outra questão, então, que decorre da aceitação da teoria do Big Bang é que o universo passa a ter idade finita. Se a gente considerar, então, que o Big Bang foi o começo de tudo, o começo do universo, ele teve, então, uma data de nascimento. E assim, apesar dele ser infinito no espaço, ele sempre vai ser finito no tempo. De acordo, então, com a teoria do Big Bang, o universo primordial era composto de um plasma quente de fótons, elétrons e bárions. Os fótons estavam em constante reação com esse plasma. E à medida que o universo foi se expandindo, foi resfriando, e se tornou favorável, então, para os elétrons e os prótons se combinarem e formarem os primeiros átomos de hidrogênio. Isso ocorreu quando o universo tinha em torno de 3.000 kelvins, ou 379 mil anos de idade. Assim, os fótons
passaram a viajar livres, né, pelo espaço, com essa formação dos átomos, e ocorre o processo de recombinação e desacoplamento. O que seria isso? Os elétrons se recombinam com os núcleos e ocorre desacoplamento de matéria e de radiação. Da mesma forma, então, a teoria propõe que toda a radiação que nós medimos no céu hoje vem de uma superfície esférica, que é a chamada superfície de último espalhamento. Seria justamente os locais no céu onde esse evento de desacoplamento ocorreu há muito tempo, mas essa luz só está nos atingindo agora. A teoria do Big Bang também sugere que um fundo de micro-ondas cósmico preenche todo o universo e que ele é responsável pela maior parte da energia radiante do universo. Bem, então o desenvolvimento, né, da teoria, como ela surgiu, quem criou essa teoria do Big Bang, né? Antes dessa aceitação maior da teoria do Big Bang, a maioria dos cientistas acreditava que o universo tinha um comportamento estático. Não se aceitava muito essa questão de universo em expansão. Então, após a Primeira Guerra, Edwin Hubble, ao fazer a sua tese de doutorado, passou a observar e estudar as galáxias, que até então eram conhecidas como nebulosas. Ele desenvolveu todo um sistema de classificação para essas galáxias e observou, então, que tinha uma relação aproximada de proporcionalidade entre os redshifts, a afastação dessa galáxia, e a distância que elas estavam de nós. Que foi a seguinte relação. Onde V, então, seria a velocidade de afastamento dessa galáxia, medida a partir do redshift dela. O D seria a distância do observador à galáxia, no caso, a Terra. E esse H é o parâmetro de Hubble. Esse parâmetro ele varia ao longo do tempo, mas ele é considerado constante para cada momento. Para esclarecimento, então, o redshift ele é um deslocamento para o vermelho do espectro eletromagnético que a luz emitida por algum objeto sofre quando esse objeto se afasta do observador. Então, como as galáxias estariam se afastando de nós, elas têm esse deslocamento para o vermelho, né? Depois disso, em 1922, Alexander Friedman publicou um conjunto de possíveis soluções matemáticas para as equações da teoria relativística da gravitação, as equações de campo. A análise dessas soluções, então, mostrava um comportamento não estático para o universo. Ao contrário do que havia sido postulado por Einstein, então, mostrava um universo em expansão. Na época, não foi dada muita importância para o trabalho do Friedman. Então, Georges Lemaitre chegou às mesmas conclusões que o Friedman e publicou um artigo em 1927. Nesse artigo, ele afirmava que o universo teria sido gerado a partir de um átomo primordial. Esse átomo teria explodido e lançado os fragmentos, então, que mais tarde se tornariam as galáxias. Ele também afirmava que esse universo primordial seria muito, muito denso, semelhante a um grande núcleo atômico radioativo. É nessa época, então, que começa a se associar esse termo grande explosão à teoria. Inicialmente foi até uma forma de deboche para essa suposição dessa explosão de origem do universo. Na década, então, de 1940, George Gamow, junto com um aluno seu, o Ralph Alpher, estudava a composição do universo. Eles já sabiam que as estrelas possuem cerca de 75% de hidrogênio e 25% de hélio. Dessa forma, então, eles precisavam definir, né, qual seria o processo que daria origem a esses dois elementos no princípio do universo, ou descartar essa ideia dessa sopa primordial de partículas. Eles chegaram, então, à conclusão de que os átomos teriam sido formados a partir da combinação, né, dos elétrons e dos prótons. Só que, como com a expansão, a energia do universo diminui, ele vai ficando rarefeito, e esses processos nucleares se tornam cada vez mais raros.
Então eles chegaram à conclusão de que mais de 99% de toda a matéria visível do universo teria sido gerada então nesses momentos iniciais dele. Necessariamente, esse processo que deu origem ao universo teria que ocorrer a uma temperatura muito alta, porque a proporção de hélio, né, gerada dessa bola de fogo iria depender dessa temperatura. E levando em conta, então, que as equações da teoria relativística da gravitação mostram que a temperatura diminui conforme o universo se expande, eles precisavam, então, determinar qual seria essa temperatura do universo, levando em conta que as estrelas têm 25% de hélio. Assim, então, Gamow previu a existência de uma radiação cósmica de fundo. Essa radiação seria justamente um resultado desse processo violento de criação do universo, e ela preencheria todos os espaços dele. Em 1948, então, ele e um outro aluno seu, o Robert Herman, determinaram a temperatura dessa radiação em torno de 5 kelvins. Somente mais tarde ela seria detectada e se chegaria ao valor de 2,7 kelvins. A detecção, então, dessa radiação seria uma forte evidência, né, em favor do Big Bang. Então, no ano de 1964, levou um tempo, os dois físicos norte-americanos, Arno Penzias e Robert Wilson, isso aí, eles estavam estudando uma antena de satélites de comunicações na cidade de Holmdel, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O objetivo deles, então, era estudar o ruído rádio que vinha do espaço nesse lugar rural quieto. Para melhorar a qualidade das comunicações, eles precisam buscar suprimir, então, todos os ruídos espúrios que chegassem a essa antena. Às vezes, suprimir esses ruídos não é possível, então eles precisam reduzir eles ao máximo possível. O ruído rádio também é comumente expresso em graus de temperatura, né, escala de temperatura, já que ele se dá pelo movimento irregular dos elétrons. Então, quanto mais alta a temperatura, maior o ruído. Em maio, então, desse ano, os dois apontaram a antena para o zênite para medir, né, esse ruído. Eles obtiveram o valor de 6,7 kelvins. Depois de tirar todos os efeitos da absorção da atmosfera, os efeitos da própria antena, eles obtiveram o valor de 3,5 kelvins, que era um valor elevado demais. Eles tentaram de todas as formas reduzir esse valor de ruído, eles até limparam a antena, mas eles não conseguiram. E eles observaram também que esse mesmo ruído vinha quando se apontava essa antena em outras direções do céu. Na época eles não compreenderam de onde isso vinha, né? E somente mais tarde, então, ficou claro que eles haviam detectado uma radiação difusa, que seria a radiação cósmica de fundo. Não vinha de nenhuma fonte de rádio particular, ela vinha de todo o universo. Aqui tem uma imagem, então, mostrando a detecção dessa radiação. Primeiro ali em 64, né, com o Penzias e o Wilson. Depois, em 92, com o satélite COBE, e em 2003, com o satélite WMAP, como foi evoluindo, né, a detecção dessa radiação. Aqui tem mais uma imagem que demonstra o COBE, né, de 92, o WMAP em 2003, e, por último, o satélite Planck, que foi lançado em 2009, é um pouco mais recente. Outra questão, então, que corrobora com a teoria do Big Bang seria o paradoxo de Olbers, que é por que o céu noturno é escuro? A primeira pessoa a se questionar formalmente, né, sobre essa escuridão do céu noturno foi Jean-Philippe de Chasles, em 1744. Ele se questionou, então, por que o céu é escuro? Se o número de estrelas é infinito, um disco estelar deveria cobrir todos os trechos do céu. Ele tentou solucionar esse problema afirmando que uma diminuição nessa luz emitida pelas estrelas já seria o suficiente. Mas isso é errado, porque se de fato
alguma matéria existente, então, entre elas e nós, absorvesse essa luz emitida por elas, essa matéria iria emitir essa luz na mesma taxa que ela absorvesse, o que é garantido pelo princípio de conservação da energia. Esse processo, então, descrito pelo Cheselks, ia fazer com que o céu fosse brilhante o tempo inteiro. Muitos anos mais tarde, então, essa questão chamou a atenção de Heinrich Olbers, que se questionou que se de fato o universo fosse estático e preenchido por um número infinito, né, de estrelas, cada ponto visado no céu iria terminar em uma estrela, e isso faria com que ele fosse uniformemente brilhante, né? Na época ele não conseguiu achar nenhuma solução para esse questionamento. Somente então, em 1848, é que o poeta Edgar Allan Poe achou uma solução para esse impasse. Ele propôs, então, que o universo podia ser infinitamente grande, mas ter uma idade finita. Dessa forma, a luz das estrelas mais distantes de nós ainda não teriam nos atingido, né? E haveria um intervalo entre as estrelas visíveis, fazendo com que o céu parecesse escuro. Essa solução, então, do Edgar Allan Poe vai depender de se concordar ou não com a teoria do Big Bang, que afirma, então, que o universo está em expansão, né? Dessa forma, então, esse intervalo entre as estrelas visíveis seria possível, e da mesma forma, as estrelas, as galáxias mais distantes, né, com o universo em expansão, sofreriam um redshift, como eu mencionei antes, o que reduziria o brilho delas e causaria a impressão do universo, o céu escuro à noite, e a gente não ia poder observar elas. Uma teoria contrária, então, à teoria do Big Bang, a teoria do estado estacionário. Esse universo em estado estacionário, em expansão em estado estacionário, foi proposto em 1948 por Hermann Bond e Thomas Gold. Mas o que seria então esse universo, né? Eles afirmavam que o universo seria homogêneo tanto no espaço quanto no tempo. Assim, então, todos os lugares no universo seriam indistinguíveis, tanto no espaço quanto no tempo. Esse princípio, né, dessa homogeneidade foi ampliado e chamado de princípio cosmológico perfeito. Da mesma forma, também, um universo em expansão em estado estacionário, justamente para se manter nesse estado estacionário, precisa da criação contínua de nova matéria, como numa sociedade com crescimento populacional zero. O número de nascimentos vai cancelar o número de mortes, né, o que faz com que essa população se mantenha nesse estado estacionário. Eles afirmavam também que o universo seria plano, de extensão infinita, e que ele teria idade infinita. Então, ele não teve um começo, ele existiria desde sempre. Como eu mencionei antes, então, a criação contínua de nova matéria, e essa criação teria que se dar na taxa de 1 átomo de hidrogênio por metro cúbico a cada 5 bilhões de anos. Isso equivale a uma galáxia por ano dentro de todo o universo observável, o que não é possível ainda se detectar em laboratório. Então, esse universo em estado estacionário ele iria se autorregenerar a cada 5 bilhões de anos, que é 1/3 do período de Hubble. Outro defensor, né, dessa ideia de universo em estado estacionário foi Fred Hoyle. Ele afirmava que o universo era infinitamente velho e que havia essa criação constante de nova matéria nele. Ele conseguiu mostrar modificações na teoria da relatividade geral para permitir essa criação contínua de nova matéria. Mas essa teoria do Hoyle acaba violando o princípio de conservação da matéria, que está implícito, né, na teoria da relatividade geral. Essa teoria do estado estacionário, da maneira como ela foi proposta, ela não explica o porquê o universo iria criar matéria a uma taxa que se mantivesse num estado estacionário, que mantivesse essa densidade dele, e nem garante que a cada 5 bilhões de anos ele iria se autorregenerar fielmente ao que ele era antes.
A principal diferença, então, né, entre estado estacionário e Big Bang. A criação, então, de matéria dentro do espaço-tempo não pode ser considerada equivalente à criação de um universo que contenha o espaço-tempo. Era isso, então? Sim.